você tá no ápice do sonho dos psicólogos, empreendedora na É, psicologia. Você própria não E trabalha mais, agora, clínica. você agora exatamente, trabalha o que agora você. estou empreendendo. E Ai, tem olha uma aí, ó, coisa tá que vendo? você não falou, que O você quê? também dá supervisão, Ah, sim. É, eu também dou né? supervisão. Meus atendimentos online hoje é supervisão e adulto, né? Eu Uhum. não fico mais com as crianças, igual eu ficava quando era presencial. Então, eu estou com foco em supervisão, atendimento adulto. E a avaliação que eu faço é para casos de suspeita de autismo Uhum. em adultos, que aí eu também Ah, Tem consigo tá. fazer bastante, uma né? avaliação. Exatamente. Eu E tenho aí essa foi toda a minha trajetória. uma curiosidade pessoal minha, assim. Você acredita que é possível fazer um processo de avaliação no online tranquilamente, assim? Para uma suspeita de TDAH, de TEA? Para TDAH eu não acredito, tá? Agora, de TEA para adultos, sim, porque a É, gente não tem é, testes padronizados sim. para isso, né? Que exijam ser presencial. O que Uhum, nós temos são questionários validados no Brasil. Então, aí esses uhum. questionários você consegue, Você né, com o faz no adulto, online. Uhum, exatamente. Quando também é suspeita TEA para criança, dependendo da faixa etária, eu até consigo uhum. fazer online também, porque Sim. também são questionários, né? Não tem Aham. nenhum teste específico, a não ser que vá avaliar essa questão cognitiva, mas Uhum. com os relatos você consegue ver uma dificuldade numa função executiva, É. numa memória operacional, essas questões, né? Então também Uhum. não tem tanta exigência. Mas normalmente, como TEA vem com bastante comorbidade ou alguns outros diagnósticos, como TDAH, podem se assimilar, né? Aparecer, Uhum. enfim, entenderam, né? Não sei qual que é essa Uhum. palavra. É, na Eles verdade, podem assim, né? Quando parecer, né? tem um diagnóstico, nunca é único, né? Sempre tem alguém atrás, né? Igual a É, e, o- Regina e- falava para nós, é, lembra? exato. E assim, o TDAH pode trazer características TEA, né? Parecidas com Uhum. o TEA. Exatamente, E aí, exatamente. é por isso que às vezes o presencial vai fazer esse diferencial, né? Esse diagnóstico Uhum. diferencial. Mas em casos de adultos, a gente não perde tanto essa linha, né? Fica mais fácil da Uhum. gente conseguir fechar o diagnóstico. Fora isso, o presencial é fundamental, né? Para É. criança, principalmente. Uhum. É. Essa parte de avaliação tem que ser. Uhum. Agora, a Ana Maria era a pessoa que não queria nada de organizacional e ela Né? mergulhou durante mais de 10 anos, né, Ana? Eu acho que fiquei Lá uns na fábrica. 11 ou 12 anos É. trabalhando mais nesse mundo corporativo, né, com essa parte mais da liderança e tudo. Então, eu, diferente de vocês duas que tinham um interesse genuíno, né, nessa parte mais organizacional, eu já não me via muito nesse ambiente corporativo. Mas aí saí da faculdade e na nossa época, faculdade, o que que os professores falavam muito? Que é impossível sobreviver de clínica. Clínica não Uhum. ganha dinheiro, né? Só vai ter sucesso na clínica depois de uma década, que daí talvez você consiga indicações. Então tinha muito essa coisa, essa historinha, né? Tem até hoje, né? Que tem Tem, né? até hoje, né? Uhum. E que você sai da faculdade, eu E no que meu caso eu fiz FIES. Eu saí a com uma gente não ia baita ganhar dívida. dinheiro, lembra? Que a gente não ia ganhar dinheiro. E eu É, acho que tem uma é. mentalidade até hoje de que psicólogo não pode ganhar dinheiro, né? O que Sim, não até tem nada a hoje. ver isso, né? É. Então, eu saí da faculdade com a minha dívida lá do FIES, precisando ganhar dinheiro e com essa ideia, tipo, a clínica não vai dar, vai ser para depois de Uhum. muito, muito tempo. E aí eu fui entrando no mundo das organizações, fui trabalhando, né? Ali ganhando a grana, pagando, né, o FIES e vai. E aí eu comecei um movimento de ir para a clínica, mas assim, só para satisfazer aquele desejo de estar ali, né? Para brincar um pouquinho, né? Na Para falar, você é clínica, psicóloga, né? para Um sentir aquele pouquinho. Uhum. gostinho, né? Então aí eu trabalhava fora do meu expediente de sábado, alugava sala por hora, né? Uhum, Uhum. também fiz E isso Quem muito. aí, nunca, né? na prática, eu falei, gente, pouquíssimos pacientes chegaram Uhum, com pouquíssima divulgação, assim, e já suficiente para dar conta financeiramente de muita coisa. Eu falei, eu acho que essa Uhum. história não é muito real. Eu acho que é possível sim ganhar dinheiro na clínica. E Uhum. aí
né, fui fazendo esse caminho de estudando a forma de migrar e como que isso ia fazer, porque nesse processo também eu já tinha casado, já estava com duas filhas, então eu falei, vamos acomodando as coisas do jeito que dá para ser. E foi de uma forma muito, muito tranquila, assim, foi acontecendo, né? Então, e aí, isso foi um pouco antes da pandemia, né, que eu decidi de fato viver da clínica. E a pandemia trouxe isso, né, dessa acessibilidade mesmo, de atingir muita gente pela facilidade do online, né? Então, Exato. antes a minha parte de formação fora da faculdade estava tudo dentro da empresa mesmo, né? Do mundo corporativo. Então, eu fiz lá um MBA em gestão de pessoas, toda a parte ali de liderança. Aí, na clínica, fica, né? Ai, precisava de mais. Aí fiz algumas coisas de TCC, né? Capacitação, tudo. E eu fiz uma pós-graduação em terapia do esquema, que hoje é minha paixão, assim, Que legal. amo muito atender, né, pela terapia do esquema. E aí foi indo. Eu sei que muitas barreiras se quebram na experiência, na prática mesmo, né? Essa história de que Exato. psicólogo não ganha dinheiro é mito, dá para ganhar, dá para viver da clínica, claro, com dedicação, né? Que é Mas aquilo, em é tudo, né, Ana? Não estudar, é tem se como não se aprofundar, dedicar nas coisas. Em tudo tem sim, que ter a dedicação. em Em tudo, tudo. em tudo, Uhum. né? E Essa aí que questão vai Não da tem um. clínica, diferenciar. Hã? as supervisões que eu faço, eles chegam bastante angustiados referente a isso, né? Uhum, É, obviamente que tudo é um processo, né? Não vai ser sim. daqui a um mês que você vai estar com a sua agenda cheia, Uhum. mas faça o bom trabalho, né? Que indicação para psicólogo é o É, que mais gira, né? Você vai receber indicação e a coisa vai evoluir rapidamente, é. né? Mas Exatamente. depende desse bom trabalho para que Não, e você Uhum. seja depende, indicada, né? Sim. exato, e depende do desejo, porque eu lembro que quando eu tive a Luana, eu decidi parar. O João continuou na usina, eu estava na usina inclusive com ele, e eu falei, olha, depois que engravidou e tal, eu falei, eu vou parar, porque daí eram dois. Eu tinha um de 4 anos, que era o Lavinho, e a Luana recém-nascida. Então eu fiquei 1 ano e 8 meses. E quando eu decidi voltar, eu falei, eu vou voltar. Gente, eu não sabia nem por onde retomar. E aí eu lembro certinho, eu deixei a Luana na escola e fui pro mercado, e uma mãe de um amiguinho da sala da Luana olhou para mim, na fila de pagar ou lá no caixa. Ana, você atende? Ah, atendo. Gente, eu não tinha lugar para atender. Eu não sabia onde eu ia, mas eu tava fechando horário com a pessoa. E aí fui, aluguei a sala por hora, liguei para uma colega que morava lá, que ela já tinha feito isso comigo uma vez. Liguei e atendi. E por 1 ano eu tinha essa paciente e o irmão dela, só. E depois eu fui trocando, fui para um outro. Então, assim, é o desejo, é a vontade de fazer dar certo, né? E o E na fazer hora que bem feito, né? vira a chave que você fala, meu Vira. Deus, É. e agora? Onde que eu Sim. vou colocar a gente, né? E é isso, porque Exatamente. aí às vezes você tá com um paciente que já tá de alta terapêutica já há muito tempo, há 5, 6 anos, de repente chega alguém por indicação dessa pessoa que já não tá mais com você há Uhum. tantos anos. Então, tudo Uhum. que a gente faz bem feito, com responsabilidade, né, com ética, isso Uhum. reflete, né? Isso fica É, ali marcado na vida daquela pessoa que dividiu o espaço com você. Em algum momento, o teu nome surge, né? Então, as coisas acontecem de fato, né? Claro, uhum. Exatamente. né? Quando é com esse amor. Agora, exatamente. Agora vem cá, como é que vocês fazem para dar conta de casa, trabalho e tudo que vem junto? Porque é uma das coisas que mais me perguntam. Ah, e tem um detalhe, né? Que me pergunta assim: ai, você é calma? Ai, você faz terapia com a sua família também? Vocês Mito. fazem terapia Uhum. com os maridos? Vocês terapia? Jamais. É a última coisa que eu quero, fazer terapia com Uhum. o É, mas eu marido. acho que o João eu treinei ele 24 anos. Já É incorporou. mesmo? Ele tem a sensação, mas eu não percebo. Ele fala, Uhum. você está fazendo umas perguntas. Eu falo, não, não é. Não, não é. Eu acho que a gente já aprendeu, já tá tão no instinto que a gente já nem sabe o que tá Aham. fazendo direito com os maridos, né? É. É, Como é exatamente. que vocês estão administrando isso, gente? Porque tem hora que eu falo assim, eu acho que eu não vou dar conta. Tem hora que É. bate, sabe? Principalmente quando a gente chega nessa questão de você indica, 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 e aí de repente você não sabe o que fazer com a sua agenda, graças a Deus, né? A Uhum. gente não sabe para onde. Como é que fica em casa? Eu tomei uma decisão aqui, isso já há algum tempo, de que eu ia trabalhar para chegar num determinado ganho.
Chegando nesse ganho, eu ia reduzir um pouco a carga horária, né? E trabalhando nesse sentido. Porque na nossa profissão, trabalhando o dia todo com clínica, não é fácil. A gente precisa ter tempo de respiro, a gente precisa ter qualidade de vida, né? Então, eu tomei algumas decisões. Então, de sexta-feira, por exemplo, no período da tarde, eu sou das crianças. Ah, eu quero ir comprar alguma coisa, eu quero fazer um piquenique, eu quero ir no zoológico. Porque durante a semana, nessa correria de fato que é casa, Uhum. casamento, filhos, estudos, a gente vai sendo muito engolido. Então, Sim. eu cheguei dentro, né, da minha equação toda, eu preciso colocar a minha família no lugar de muita importância, assim, de tempo. Prioridade, né? E se durante a semana eu não dou conta de ser tudo e ainda ter toda essa leveza, eu coloco alguns momentos especialmente para isso. Agora a atenção total é aqui, é nesse cuidado, e é o ponto que eu encontrei de equilíbrio. A academia me salva muito, muito, muito. Atividade física faz uma diferença completa, assim, na disposição para dar conta do dia e na saúde mesmo, emocional. E hobby, né? Então, o Tem violão que ter, mesmo né? também é outra É, coisa você que começou a tocar, né, ser humano? Você não tocar tocava, é uma gente. palavra um pouco forte Pois ainda, é. mas é isso. Em algum momento você exercitar outra coisa que não seriedade, né? É só você meio que brincar, é a brincadeira do adulto, né? O hobby. Então, isso tem me ajudado a seguir aí, né? Assim, com uma Nesse qualidade de vida, equilíbrio, né? né? Uhum. É. Ia ter. Olha, Ana, eu acho que assim, a organização, né, assim, da agenda é muito importante mesmo para que a gente não se perca no a No todo, quantidade né? a quantidade que eu vou me limitar mesmo. Porque se a gente não se limita, a gente fica das Vai 8 no às looping, né? 10 da A gente não noite, Uhum, para, né? né? É, e eu acho que com vocês também a gente já está numa fase, né, em que a gente já pode deixar tempo para dar uma relaxada, uhum, assim, né, e não ter o começo É. é bastante cruel, né, porque sim. é um atendimento atrás do outro, para A a gente gente se conseguir exige muito, a né? gente exige muito que atender acha que quanto mais é o ideal, né? E aí a gente entende que a gente pode ir fazendo essa troca, né? O nosso valor começa a melhorar, né? A gente Uhum, consegue ir cobrando um valor maior justamente por conta dessa qualidade. E aí consegue planejar melhor, né? Sim. Limitar a quantidade de atendimentos para conseguir ter esse tempinho livre, né? Então é isso. Eu tenho assim dias, horários do meu dia, né? Períodos do meu Ah, dia em que eu faço as outras coisas de casa. E vou organizando dessa forma, né? Mas uhum. antes eu nem pensava, o que que eu vou fazer em casa? uhum, Nada. Eu entrava no trabalho às 8 e chegava em casa às 9h30, e na época era o que funcionava. Hoje eu não tenho energia mais para isso, sim. né? Sim. E graças a Deus eu já consigo fazer essa redução de agenda, né? Então é isso, eu faço essa redução de agenda, essa organização Uhum, de agenda e pensando, né, nessas atividades, outras ações que faz com que a gente extravase, né, essa energia de trabalho que a gente tem, né? E a supervisão, né? Eu acho que é algo que me ajuda muito também a me organizar, a, me ajudar nesse esquema, né? A supervisão não, a terapia, né? Então, acho que é isso. Sim. e Agora você, vem Ana, cá. como que você se Eu, organiza com tudo isso? eu já, hoje, olhando, hoje eu tô numa fase meio que pisei no acelerador, até porque Uhum, eu tô casando a clínica, tenho Café Rios, que é o meu filhotinho de uhum, temporada, mas eu também tô colocando as empresas junto. Então agora sim, então eu hoje tem um dia e meio na semana que eu me dedico só para as empresas. Aí eu tiro o meu pé na sexta-feira. Aí sexta, sim, eu limito.
Ali, 2 Uhum. atendimentos de manhã, 2 à tarde, para eu cuidar da Uhum. casa, porque eu não, aqui nós não temos quem faça. Então, é eu que lavo, eu que passo, eu que cozinho, é eu que dou Uhum. conta, Pode eu não sou dona de parecer, casa, mas né? existe essa parte da vida da Existe, a psicóloga. gente não quer que apareça, mas ela É. aparece, ela existe. Parece. Não é porque, né, as pessoas veem a gente, acham que a gente tem toda a plenitude, porque não tem, a gente surta de vez em quando, a gente Mas um chora, mito, a né? gente tem medo, porque a gente é ser humano. É. Então eu procuro nesse sentido. Então chega de sexta-feira, eu também tiro o pé do acelerador ali, né, driblo, às vezes tem situações que eu não consigo, tem momentos que não dá, tem outros que não, né, tá vindo de 15 dias aí, com gravação, com remanejo de terapia e vem para um lado, brinca com o outro, sobrecarrega. E sábado e domingo que eu procuro organizar a casa, dar a minha geralzinha, mas também assim, jogar o colchão no chão na sala e assistir Uhum. televisão, assistir filme repetido 20 vezes, porque a Luana adora assistir um filme repetido, né? Então, assim, é o que eu tento fazer, porque querendo ou não, nós trabalhamos muito com a cabeça. É. A gente fica É. muito sentada, mas muito com a cabeça. Então, tem hora que, assim, chega no ápice de esgotar mesmo. Tem hora Hum. que eu chego em casa e eu falo, ó, hoje eu só quero ficar quieta, me Uhum. deixa no sofá, me deixa na cama, mas eu não quero falar nada. E É. é muito legal que Eu, as pessoas falam assim, ai, deve ser tão legal ser amiga de psicóloga, esposa de Aham, psicóloga, pra poder conversar. mãe, Eu falo, ai, a gente sai tão cansada, a tão última coisa cansada. que a gente quer é conversar, né? Às vezes fala, hoje você não tá de papo, né? Eu falo, É, não, não tô de papo. Ou seja, foi aquele dia que eu é. atendi mais, ou que as limitou. consultas demandaram mais, né? Uhum. Mas no Não, final, exata. sabe, Ana, eu acho que eh, hoje em dia a gente precisa ah, encaixar um tempo para descansar, né? Então é É, isso. Se a gente não tira da agenda esse tempo, a gente é. vai, né, E longe. hoje uma coisa Mesmo que você eu, acelerando, né? Tá ali. sim, Aquele tempo vai ser para Uhum. eu fazer as outras vai coisas. A ser gente para precisa fazer. disso, né? E exato. E uma das coisas que eu tive que me educar é não me sentir culpada. Porque às vezes aparecia uma brecha. Por exemplo, o paciente cancelou. Nossa, eu entrava num desespero porque eu tinha que pôr alguém, porque onde já se viu, porque eu não podia ficar Você tem parada. que ser Hoje não. produtiva naquela hora, É né? aquela sensação de improdutividade se eu não tivesse trabalhando. Uhum. Hoje eu já não tenho mais isso. Hoje, graças a Deus, o paciente cancelou? Cancelou. Não tá dando, beleza. Eu não saio desesperada correndo. Às vezes eu tiro para mim e falo, não, que bom, porque hoje eu vou, sei lá, vou Uhum. passar aspirador em casa, ou eu vou deitar no sofá para assistir televisão às 8 Uhum. da manhã. E eu não É. sinto mais culpa por isso. Que antes, para mim, era a morte falar assim, não, você não vai. Entende? Aham, Então, assim, são coisas que. Mas acho também que a maturidade traz isso para nós. Porque exatamente. se acontecesse essa situação com a Ana de 20 anos atrás, quando a gente se formou, Uhum. nunca, Uhum. jamais. Porque É, não era tinha que trabalhar, tinha que aceitado, trabalhar. né? Uhum. A Tinha que experiência trabalhar. tem isso, né? Vai deixando as coisas um pouco mais leve, né? De entender Exato. que, embora seja muito gostoso trabalhar com a psicologia, embora seja muito prazeroso, é o nosso trabalho. E tem que Uhum. ter um momento fora disso para conversar com amigos de outras coisas, para ler outras Exato. coisas, para assistir outras coisas, não só o livro que vai trazer características de determinado transtorno. Então, às vezes a gente cai muito por gostar muito, talvez, né, de Sim. estar envolvida nisso. Às vezes a gente coloca o lazer também como, deixa eu aproveitar Nisso. e ler sobre. Não, tem que ler uma bobagem, assim, que não tem nada a ver com psicologia, tem que Sim. assistir um negócio sem pensar em analisar nada. Então, isso vai Uhum. trazendo, né, essa leveza. O tempo traz isso, né? Uhum. Exatamente, acho que a maturidade, né, vai É. trazendo e a gente vai enxergando outros pontos de vista e principalmente outras prioridades. Né? Uhum. Uhum. Porque hoje nós três aqui somos casados, então a prioridade nossa é o casamento. É Uhum. os nossos maridos, é os Uhum. filhos, é tudo isso. Família, né? É família, Até porque a exatamente. gente fala tanto isso para os nossos pacientes, né? A Sim, não importância. viver isso é ruim, né? Uhum. É, e eu É. acho que é isso a maturidade fala também pra É. gente, né? Olha, Uhum. mas e aí? E você Uhum. nisso Onde que tudo, você tá? né? Né? É, a gente começa Exatamente. a se cuidar mais nesse sentido É. conforme a gente vai amadurecendo e vivenciando tudo isso que a gente promove, né? Uhum. Exatamente. Até É. porque se você não fizer isso, que nem para mim, tô sozinho. E vocês estão aí, É. estado de São Paulo, a minha irmã está em Bauru, minha Uhum, família em Jaú, sogro, todo mundo por aí. Então uhum, aqui só tem nós, e isso é uma coisa que acabou, como é que eu vou dizer? Acabou fortalecendo mais ainda. Eu, João e as crianças. É. Então uhum, tudo gira em torno da gente.
Uhum. sabe? Tudo gira em torno de só nós quatro, só nós quatro, só nós quatro. Agora a gente, né, Uhum. tem amigos e tudo É. mais formando, fazendo uma rede aqui maior, melhor, mas é só nós. Então, Uhum. se não tirar o tempo para isso, perde o Para sentido. cuidar, né? Para cuidar dessas Exato, para um cuidar relações. do outro, É. para um olhar para o outro. Então, assim, você não perde o sentido. Daí tudo que a Uhum. gente prega nas terapias acaba que Uhum. perdendo total, não tem Né? acordo. É, é. Eu Uhum. lembro que lá na cidade, o Pariquera que eu falei, né? Uhum. Além de eu trabalhar, assim, era 7 horas que eu entrava lá na rede e, e depois de lá eu já ia para a clínica e saía da clínica umas 9h30 da noite. Eu ainda chegava eu ia para uns barzinhos lá, jantar fora, e conhecendo as pessoas, porque eu era Uhum. nova ali, né? Elas falavam, o que que você faz? Ah, sou psicóloga. E aí começava, né, a querer É. fazer a terapia ali comigo. Aí eu comecei a falar que eu não era, eu falava que eu era professora, engenheira, É. para ninguém tocar no assunto, porque eu Sabe o queria que que eu falo? escutar, Eu trabalho com sabe? comunicação e vou falar de outra coisa. Adorei. Eu falava, não, eu não vou mais falar, porque assim, eu comecei a observar que era uma questão deles mesmo, de E é uma querer sentar ali curiosidade, como né, se Eu Tê? fazia Todo isso. mundo tem essa curiosidade, né? uma De. região com Gente, uma carência, sabe? Assim, daí, exato. Eu mas fazia aí eu isso falava, no não dou ônibus. conta de fazer esse voluntariado à noite. Das Eu 7 da fazia isso manhã. no ônibus quando eu ia para a faculdade, que eu pegava o ônibus de Jaú para Garça, eu ia muda. E quando alguém tentava conversar comigo, às vezes para perguntar o que que você fazia, falava psicologia, achava que eu já tinha formação. Não Gente, eu, pode eu falar. lembro que na época tinha aqueles Discman, aquela coisa Ah, gigante, era né? legal. Lembra? Aí eu punho o fone de ouvido e eu ia fingindo demência, porque, Mesmo se gente, tivesse não sem dá. pilha, só pra alguém achar que você tava ouvindo, né? E Aham, aí com ele exatamente, ou pra desligado. achar Só. que eu tava dormindo, qualquer coisa assim. Olha, quem me encontrou no É. ônibus e veio estava pronto. Mas eu Ah, ela falo fez isso porque comigo. exatamente, porque as pessoas acham que a gente está o tempo todo analisando, o tempo todo avaliando, Disponível. e não, a gente é ser Né? humano quando sai. E ainda tem essa percepção de que é só um bate-papo, um conselho, Uhum. né? Não Aham, tem a percepção da exigência que é para a gente estar ali atenta, pensando qual é a Uhum. técnica, Não qual é que é o tão momento fácil assim certo de analisar, né, Tê? entrar. Né? Não Exatamente, é esses né? baita no bar analisando, não. Exatamente, né? Eu falo, corporar-se É, uma é, coisa assim, é. né? É um outro Liga a foco. Tanto chave. é que quando você sai, você não tá ali mais, né? Você não tá mais vivenciando aquela dor ali, né? Não tá, né? exato. Eu já Igual esses tenho, eu dias, arrumo. Desculpa, Tê, vou falar. imagina. Não, a minha mãe falou esses dias, nossa, depois que você desliga, você fica pensando. Eu falo, não, né? Eu não. Fechou ali, encerrei ali, Uhum, organizei, encerrei, aí é outra sessão, né? E uhum, acabou, acabou, eu não fico com aquilo. Mas enquanto eu tô ali, é uma exigência muito grande, né? Uhum, E as pessoas não têm exato. essa e noção. quem, né, Não. não tem essa noção, quem é leigo nisso, às vezes chega e fala assim, ah, porque o meu cunhado, não, você acha que ele é bipolar? Gente, não é assim. Nossa, eu acho que é É, narcisista, né? Sabe? Não, Não aham. eu é é, o que recebo dizem não no é dessa Google. forma, Eu né? recebo áudios. Ana, É, escuta esse áudio, o que que você acha? Gente, eu não é, posso achar Uhum, nada, eu não tô nem vivendo aquele negócio. é, Eu não posso uhum. achar nada. é, Não tem. É muito engraçado isso, né? As pessoas achar que a gente tem um poder de saber e ler o outro É, assim, num estalar de dedos, né? é. é uma visão assim, como se fosse uma mágica, É né? quase uma banalização Exato. mesmo. Todo mundo sabe tudo de saúde mental, fala qualquer coisa na internet e acha que as coisas podem ser classificadas dessa forma. E não é. A gente tem que ter muita Uhum. responsabilidade quando fala sobre alguma coisa assim, né? Não tipo, Exatamente. ai, será que meu cunhado é narcisista? Não dá Não pra te sei, dizer, não né? vivo com ele, eu não tenho noção. Mas eu tenho uma resposta, somente quando eu vou nos lugares, assim, vai em algum lugar, vai num churrasco, no aniversário, alguma coisa. Até aconteceu esses dias atrás. Ai, a psicóloga tá aqui. Eu olho, quem? A Aham, psicóloga, você? Eu falo, aqui quem tá é a Ana. A psicóloga ficou lá no aham, consultório para Uhum, ver se as pessoas conseguem assimilar que aqui é a Ana, e uhum, a Ana pode é, sair, a Ana pode conversar, a Ana pode fazer qualquer coisa, porque a Ana é uma uhum. pessoa, é, né? Sim, No setting, no consultório, uhum, aí sim, que nem a Tê falou, a gente incorpora a psicologia, a é, psicóloga e a gente faz e executa a profissão, exatamente. uhum, uhum. é. O meu Pode, marido por fala assim: exemplo. não, 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 não.
Peraí, o Pix é. Ele fala o Pix. Aí a É. pessoa para na hora, né? Porque ela não quer fazer isso. Adorei, essa é uma boa. Ah, então, porque sempre sei, ah, então tem uma criança, né? Não, para. O Pix é esse. Se for para ser Uhum. terapia, você tem que fazer o Pix. Mas é isso Mas- mesmo, as crianças tiram o celular, as crianças levam, a Luana arranca meu celular e leva embora. Tanto que eu comecei a fazer um celular para clínica, um celular pessoal, para diferenciar, para começar. E são estratégias que a gente não tem, né, quando a gente começa. Que a Uhum. gente acha que tem que estar disponível 24 É. horas por dia, né? Uhum. Gente, mas que delícia! Como é gostoso poder comemorar esses, essa data do psicólogo, né? Esse 27 de agosto, mas assim, contando a nossa história, né? Como a gente Sim. começou, porque cada uma veio de um canto, a Ana de Akang, eu de Jaú, a T, que já era de Garça. A gente se Uhum. uniu e olha, uma coisa eu juro para vocês, eu não lembro como é que a gente começou a amizade. Eu só lembro que a gente fez e assim, eu lembro da Ana Maria com a primeiro dia de aula com uma calça vermelha, uma blusa amarela de estrelinha, tu lembra? Básico. Ana Eu Maria tinha um estilo meio básica. exótico. Meio peculiar, vamos dizer assim. Essa eu lembro, e eu lembro que eu fui lá pro fundão da sala, 50 pessoas dentro da sala de aula, que terminamos com Foi, 25, foi. né? Nossa, era grande a E sala. não lembro como é que a Eu gente também se não sei juntou. exatamente como cada uma de nós foi se juntando, mas foi tão natural que, assim, muito Exato, era rápido, isso. parecia Muito que era rápido. assim, né? E se Não, É. mantém exato. até hoje, né? Mesmo nessa distância toda, cada uma num canto. Eventualmente a gente Aham. consegue achar um jeitinho de se encontrar, né? Então, De se ver, de né? conversar, mas é tão gostoso poder escutar as nossas histórias, as nossas trajetórias, cada uma com seus tropeços, Uhum, tropicões e ao mesmo tempo com os nossos sim. acertos. E É. assim, a gente está em prol da mesma coisa até É. hoje, né? O amor pela psicologia. Quem Uhum, Aham. diria, né? Eu brinco, quem diria, né? Quem Nós diria? todas de é. 20 e poucos anos atrás. Eu entrei na faculdade com 19, a T tinha 17, né? 17. 17 17 anos. anos. Eu A É. tinha Ana estava vinte e com um vinte e ou um, 20, 21, é 21 eu 20, acho. 21. É. Gente, a gente não era umas meninas ainda, umas É. Tudo crianças, criança. Era. tudo É. criança. E agora olhar assim e ver o quanto a gente cresceu, o quanto a gente evoluiu. A gente tem, ainda temos muito, mas é tão bom, né? Sim. Não, Ver e o eu acho caminhar que o mais nosso. gostoso disso tudo é você parar e pensar, "Ai, se eu pudesse começar tudo de novo, o que eu faria? Eu faria No exatamente mesmo igual, lugar, não me arrependo, eu falo que é o né? mesmo lugar. A garça, a garça carrapateira, às vezes eu me Garça tiro. Carrapateira. Ai, se aquela Ai, Garça garça ai. é a minha falasse. paixão. E às vezes eu encontro pacientes que, eu sou de Marília. Sim. você é de Marília? Eu conheço todo lá. Eu fiz faculdade em Aham. A Garça. biblioteca, né? A biblioteca, exato. Eu Ai, trabalhei na sei, Ana. biblioteca, gente, olha só. Biblioteca, Aqueles laboratório, computadores Xerox. A gente é da enormes. época do Xerox, porque não tinha Do PDF no Xerox. celular, a gente tinha que ir lá no Xerox ficar na Vocês Nossa, fila. gente, acreditam? gastar dinheiro com aquilo lá. Ai, que Então, e raiva. aí, às vezes meus pais não acreditam o tanto de dinheiro que eu Ah, gastava com ah. Xerox, achava que Não, era e para vocês não estão outros fins. Mas entendendo. Sorte era que a gente Tem Xerox. acho tinha, que na um verdade, ano. né, o Xerox? Tem um ano que eu me desfiz do meu material porque eu entendi que ele estava ultrapassado. Gente, eu tinha material da faculdade guardado. Eu Até o também, e meu, eu Eu tinha o muito também. meu material. Eu fichário, também. as minhas É. letras estavam tudo guardado. Eu falei, não, isso aqui deve estar bem defasado já, É, né? eu vou te Pela dizer que eu idade. ainda não consegui desfazer de tudo. Eu ainda tô com umas coisinhas, né, mas fica lá na minha mãe. Ela fala, "Ah, tá fácil, né? É, Porque fica aqui, né?" sim, Aham, as minhas aham, ficavam é na minha bem mãe isso. também. Aí um dia ela falou assim: Você não quer levar? Aí eu vi o É. tanto de coisa, eu Não, falei: Ah, mãe, eu acho agora na Não, e tinha internet. 2 caixas que o João falou para mim assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais guardar isso aqui, não tem espaço. Mas Falei, foi tá muito bom, vamos legal lá. o processo de desapego do meu material, que eu via muito bilhetinho Sim, escrito eu me assim, que a despedi de gente se tudo. falava, muitas cartinhas de Exato, os vocês. Foi bem bilhetinhos, legal. recadinhos. Foi. Não, gente, olha, tem Aí tanta muito coisa dessas muito. coisas eu guardei, né? Eram mais os Sim. xerox mesmo, de Melanie Klein, né? Ai, Melanie meu Deus, o Klein. Eu Melanie Klein. amava. Só você Eu também, né? amava. Eu guardei mais o Aaron Beck quando a gente já dava aula para É, nós, então exato. eu preferi Para o mim Aaron foi uma Beck. surpresa ver a Ana Maria decidir para TCC.
Não, porque o meu Hoje é amorzinho, incrível. Gestalt. Mas aí, agora que eu tô estudando muito, muito, muito a terapia do esquema é legal que ela tem uma pitadinha assim, sabe? Da Gestalt, da psicanálise, bem Uhum. pouquinho de psicanálise. Aham. Tem umas É que a coisinhas paixão ali da e Ana faz era a tanto Janete, né? sentido. A Janete era o ídolo da Ana Maria, né? Não teve Era, jeito. era. Mas que bom que ela veio para TCC. Ah, sim, sim. Graças a Deus, né, E, Tê? e, Porque e eu gosto somar as muito de três trabalhar Ana com a não podia TCC. estar cada uma Muito. numa ponta, não podia só É, duas, tá? é. Tinha que ter as É, três, não tem tinha que jeito, né? completar o trio Porque na tem coisas que são TCC. maravilhosas assim, para estudar, para ler, mas a aplicação, resultado, É acompanhamento, a outra. TCC é fantástica. É, Não, não tem É, como, né? tem, a né? gente sempre tentou te convencer disso. É, e a terapia do esquema é uma TCC, né? Uma das É uma TCCs. Então, TCC. tô Sim, dentro. Exato. tá dentro. Exato. Dentríssimo. É É. isso. Amigas, obrigada. Que gostoso, Foi que muito bom estar saudade com que eu tô de vocês. vocês. Como foi bom poder contar um pouquinho, né? E espero que todo mundo que assistir a gente, que goste, que Uhum. se inspire, não importa na direção que vai, se vai na psicologia, se vai para outra, mas o importante é que faça algo por amor, né? E eu acho que a É, gente fez e fazemos a psicologia por amor, né? Não com tem certeza. jeito. A Uhum. gente dá É uns isso loops, mesmo. dá umas escapulidas para um lado e para o outro, mas a gente sempre volta para o Sim, mesmo ponto. sempre, É, sempre. exatamente. Uhum. Obrigada. Beijo, meninas. Obrigada. Amo Boa Beijo, semana para vocês. menina. vocês. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até, tchau.